Não dá pra gente ter uma civilização. Dá, pô. Não dá pra ter uns 600 trilhões de pessoas, mas dá, pô, lógico que dá. O espaço é muito mais monitorado e estudado do que o oceano, o fundo do oceano. Não, mas eu tô falando na Terra. Na Terra, as bases preparadas pra uma terceira guerra mundial ficam embaixo de cadeias rochosas, montanhosas, é seguro e legal. É verdade, se a gente não estiver pensando em 8 bilhões de pessoas, né? Na Rocky Mountains, lá nas montanhas rochosas, as bases são tudo, tem várias ali. Você pode jogar alguns quilotões de bomba atômica ali que ela suporta legal. Os caras estudaram muito antes de gastar uma grana. Nós vamos morrer aqui no Brasil e os caras vão ficar vivos lá, os filhos da puta. Né? Vão nada, vai dar zebra. Sabe por que eu sei? Tá na Bíblia. A Bíblia diz que no capítulo 6 do livro do Apocalipse, quando Deus começar a derramar a punição pros rebeldes e poderosos, eles vão se esconder em cavernas embaixo das montanhas, mas não vai adiantar nada que eles serão destruídos da mesma forma. Então um recadinho pros poderosos, estão achando que vai dar olé em Deus, não vai dar não. Você vê como é que a Bíblia é curiosa, né? Já falava isso lá no final dos tempos, e aí entra uma história loucaça. Queria até ouvir a opinião do Rony sobre isso. Quando a gente vê Elon Musk querendo fazer colonização de Marte ou da Lua, existe uma linha de pensamento bem louca, e eu tô falando que é louca, sou propondo aqui uma reflexão especulativa, vamos lá. que esses caras já sabem que tá vindo essa punição do Apocalipse, que o Apocalipse é a destruição daqueles que se aliançaram com as trevas, com Satanás e com os demônios, que pode ser essa aliança com os alienígenas também, se eles são demônios. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma série de estratégias pra tentar se proteger desse juízo que Deus tá pronto pra mandar, entendeu? Então aí vem as grandes bunkers e a ideia de colonizar outros planetas. Também tá escrito na Bíblia que ninguém sabe a hora, nem o dia. Mas o ano, às vezes, pode saber a década, né? Não é não? O dia nem a hora. O mês. Calma aí, cara. Não é não? O segundo, o minuto. Tá bom. Mas isso não independe de quando que é, entendeu? Mas tem os sinais. Quando Jesus fala isso, ninguém sabe o dia, ninguém na Terra sabe o dia nem a hora, só o Pai que tá no céu. Aí ele fala, mas porém existem os sinais. Quando o céu tá escuro, você sabe que vai chover. Quando o campo tá branco, tá vindo a colheita. Então, esses sinais vão te dar as pistas. Guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, pai levantando contra filho, filho contra pai, terremotos e pandemias, né? Mazelas, pragas. Então tem uma série de sinais que vão mostrar que tá chegando perto. Cara, a gente acabou de ter uma pandemia. Agora a gente tá ouvindo falar em Terceira Guerra Mundial toda hora. O mundo tá uma confusão do caramba. Tá aparecendo aí um monte de floquinho de neve estranho. Então são vários sinais que você vai somando ali na checklist e você fala, meu irmão, acho que tá parecido. Outros sinais. Israel voltou a ser um país em 1948. Estão querendo reconstruir o templo em Jerusalém, que pro apocalipse acontecer tem que ter um templo, porque o anticristo vai se assentar no templo e vai exigir ser adorado como se fosse Deus. E o Trump já falou que ele quer reconstruir o templo. Até o Pete Hegseth, que é o secretário da guerra lá, já falou isso também. Então tem vários sinais que estão apontando pra isso. Pode ser que demore ainda 1 bilhão de anos, mas tá bem, o checklist. Você acha que o Trump que vai sentar lá ou é outro? Não, acho que não é o Trump não, que ele já passou da prazo de validade. Tá coroa. Ele tá com problema de DNA, data de nascimento avançada, entendeu? Não dá, tem que ser um cara mais novo. E eu revelo aqui pra vocês, ó. O anticristo, ele nasceu em 1971. Quem é? Isso aí, cara, aí tem que procurar, porque o Elon Musk não nasceu em 71, né? O Jared Kushner também não. Onde tu tirou isso aí, cara? Não posso falar. O cara tirou do cu total, mano. Não tirei, não. 1971, o cara nasceu. Foi do testículo, Entendi. foi um pouquinho pra cima. Inventou mais. Não, isso rola dentro dos círculos profundos do satanismo. Tá em alguns livros isso. Cara, quem falava... Lembra do Xará aí? Lembro. Então, lembro. Xará liberou umas paradas dessas. No livro dele tem. Deu spoiler. Entendi. Não, é verdade, a gente... Guerreiros da Luz, volume 2, capítulo 52. Caralho, cara, como é que tu decora essas porra? Eu fico com isso, eu leio isso o dia inteiro, né? Procurando as pistas, né? Então, vou te falar, o cara mandou umas paradas. É porque a galera não conhecia ele. Eu conheço o Mastral desde que eu era adolescente. Não pessoalmente, eu sei quem é e eu frequentava as palestras dele. Eu e minha esposa. Inclusive, a primeira palestra que nós participamos aconteceu algo estranhíssimo. Foi em Teresópolis. Você sabe que Teresópolis, assim, no verão, às vezes tem uns temporais que destrói tudo. Sim, teve aquele... Lembra quando Petrópolis caiu, morreu gente pra caramba? Então, cara, foi numa época, acho que era no verão, chegou no final do dia, começou a armar uma tempestade. Eu virei pra minha esposa, que na época era minha namorada, né? Falei, acho melhor a gente ir embora antes de cair o temporal. Ela falou, acho bom também que o seminário começou 9 da manhã, já era 6 da tarde, já tá bom, né? De conteúdo, né? Aí, na hora que eu entrei no golzinho que a gente tinha, eu virei a chave do carro, zero, não deu nenhum sinal. Falei, meu irmão, isso aqui parece que bateria, né? Carro novo, ia ter nem um ano de uso. Na hora que eu abri o capô do carro, sabe aquele negocinho que encaixa na bateria? Estavam soltos assim, ó, pra fora. Falei, ué, como é que pode isso? Troço solto. E aí eu olhei e falei, e agora? Eu não tenho a chave de fenda pra apertar o parafusinho pra fixar, né? Aí na hora que eu apoiei, o negócio fez, agarrou. E eu puxava e não saía mais. Falei, meu irmão, não tá normal essa parada, não. Então foi uma coisa estranha, cara. O que é isso, Daniel? Não sei. Mas é estranho. É estranho. Ela tava comigo e várias vezes que eu estive com ele, ou que ele esteve em alguns lugares, aconteciam coisas estranhas. A televisão caía, teve gente que quebrou o braço, teve gente que morreu. Mas a gente tá falando de um cara... Sabe o que eu ia te falar? Desculpa te interromper. Deixa eu falar isso de um jeito legal pra eu não me comprometer também. Quem conhecia o trabalho dele já sabia que a Dilma ia sair, porque ele já tinha mandado essa. Entendi. A gente sabia que ela ia sair, o vice ia assumir. Tu tá dizendo o cara que mandou isso muito tempo antes. Tu viu umas palestras dele, então ele já era respeitado há muito cara, tempo. Muito, início dos anos 2000 já bombava. No círculo evangélico, depois com o podcast que furou a bolha. Então, isso que é interessante. Aí furou a bolha. Era exatamente isso que eu ia falar. Não do podcast, mas do círculo evangélico. Ele era satanista, né? O discurso dele era esse. Sim. Ele contava uns casos assim bizarríssimos. Ele me contou uns casos de umas invocações de bizarríssimos. Aí tá tudo no cara, tem mais de 20 livros. Pois é. Tá tudo ali. E aí, ele tinha essa aura aí, né? Um troço assim, bad trip. As pessoas em volta dele... Aconteciam umas coisas estranhas. As coisas estranhas, né, cara? Acontecia. Isso é fato. E esse cara, ele tentou sair da parada. Ele tecnicamente, ele foi pro caminho da luz, né, cara? Exato. E não sei, assim, olhando, não me parece ter funcionado. Então, sabe o que é? Deixa eu explicar. A gente vai pra teologia, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra todo mundo. Falou que é quem teme. Temer ao Senhor é você acreditar que ele é Deus e que o que ele falou é verdade, então você se adequa ao que ele diz pra você fazer. Vamos supor, ele fala, cara, não minta, não roube, não fale mentira, não faça isso, e pelo contrário, ajude o pobre, ajude a viúva, ore por quem tá necessitado. Então você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você começa a dar mancada nessas coisas, esses anjos que estão te protegendo saem de perto. Entendi. Captou? Captei, entendi. Eu acho que foi nessa linha. Entendi. Muito doido como nunca fica pra trás então, né, Rony? Você tava falando que pessoas que se envolvem muito profundamente... Porque da outra vez que a gente conversou, eu entendi que, segundo a tua tese, ETs e o mundo espiritual se
se É misturam. igual sovaco e Tem axila. uma fusão aí. Então, uma pessoa que lida com esse tipo de coisa acaba sendo perseguida de alguma medida, né? Em alguma medida, né? sim. Da outra vez a gente falou um pouco sobre sobre os caras lá em Varginha, né? Os rituais. Toda a bad trip que tem em Você volta falou disso. perseguido, mas perseguido se você confronta. Porque às vezes se você tá aliançado com eles, eles vão até te levar a virar um bilionário, um poderoso. E por que os caras recusam? Chega uma hora que os caras recusam, será? Tá ligado? Eu não sei se o cara lá de Varginha, o mago lá, ele quis recusar alguma coisa. Acho que o troço ele só perdeu a linha do que ele tava fazendo, né? Ele não recusou nada, não. Né? Ele Não tava recusou. fazendo ritual pra ficar rico, né? Ali é o seguinte, o cara pedia poder. tudo, ganhava tudo, chega um momento que vem a cobrança, né? E aí, quando vem a cobrança, ia cometer uma doença com ele, nasceu um negócio no pescoço dele que ninguém sabia o que era, achando que era um tumor e não era uma substância lá maluca. E o cara foi adoecendo, falando que virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado. Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? Às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho, primogênito. Ele fala, não, aí não, bicho, não, mas poxa, eu te dei a parada. Aí o cara, não, isso eu não vou entregar não. Ele falou, então tá bom. É tanto que o filho dele que morreu, tem um pilar, que tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele e a história, que aquilo foi parte do pacto pra vender o filho nessa cobrança, né? Falou, é sua hora. Não, agora não dá pra ir não, então eu vou querer levar teu filho. Porque levou ele, logo depois levou o filho. Eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre, fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, tipo, assinou, eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, porra, né, cara? Mas no mundo espiritual é um pouco assim, no lidar com essas entidades alienígenas, às vezes também, O né? contato com o fenômeno é todo baseado em intenção e fé, seja fé positiva ou negativa, né? Tensão e fé. Intenção e fé. Então, assim, a pessoa que... Dá um livro, né? Intenção e fé. Tá. Segredo sobrenatural. A pessoa que não Coaching acredita que vai ver seres, ela não vê, basicamente. A não ser que ela entre, por exemplo, em depressão, ou num estado profundamente transformador, espiritualmente na vida dela, e ver coisas positivas e negativas. Mas geralmente, se ela tem intenção de ver, uma hora ela acaba vendo. Há vários relatos que eu recebo, eu nunca vi, comecei a falar, verbalizar, eu quero ver. Eu queria pra mata e apareciam os seres lá, o fenômeno. E depende do estado mental que o cara tiver, se o cara tiver mais negativo ou positivo, se é negativo, vai acoplar um troço lá, um alien encosto lá, ele vai vir diversas máscaras, né? Máscara, O Grey, quer dizer ele isso? pode vir na forma de um Grey, por exemplo, depende da cultura do cara, da religião do cara, porque esses seres, os negativos, eles não querem que você peça pra eles irem embora, porque se você pede pra ir embora, ele vai. É como se fosse uma regra. Ele não quer que você fale assim, não quero mais ver você, sai daqui. Ele quer que você alimente aquilo. É o culto ao cargo. Tem lá o culto ao cargo. O que é o culto ao cargo? Tem lá uma tribo na África que recebia ajuda humanitária de um avião cargueiro, e eles nunca tinham visto um avião cargueiro, e um negócio desconhecido no céu, começam a vir o deus deles. Esse é o culto ao cargo. Então esses seres é como se fosse o culto ao cargo, sabe? Um troço desconhecido que mostra ali poderes mágicos e você começa a cultuá-lo. É isso que ele quer. Esse fenômeno gosta que você cultue. E aí ele acopla em você. E então ele vai vir. Ele não quer que você tenha medo dele, que peça pra ele ir embora. Ele quer justamente o contrário. Ele quer que você alimente. Então ele vem numa máscara pra te seduzir, uma máscara sedutora. Se você acredita, por exemplo, tem uma religião, mas tá muito negativo, faz coisas negativas, etc., ele vai vir fantasiado da sua religião. Se você não tem religião nenhuma, acredita em aliens, ele vai vir na forma de um Grey. É mais ou menos assim que o fenômeno se comporta pra se acoplar nas pessoas. E aí isso vai evoluindo. A pessoa começa a ter sonhos, ele se conecta primeiro no sonho, depois ele pode materializar, literalmente. Depois a pessoa começa a poder ter implantes, cortes, marcas, enfim, ele vai fazendo jogos com a pessoa, né? Então, mais ou menos o contato funciona assim, tanto positivo, né, quanto o contato negativo, né? Existe um contato positivo, então? Mas eu digo que o positivo ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Tipo assim, não vem vir um cara querendo te convencer de uma coisa. Tipo, quando o cara vem com um carro todo destruído, querendo te convencer que o carro é muito bom pra você comprar, tá estranho. Então, os contatos positivos não vêm com essa conversinha, não vem com seres, às vezes é só uma luz iluminada. Só somebody love. Não vem humanoide ali. A Bíblia, inclusive, fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Aí você vê nessas raças alienígenas, né? Tem o nórdico, que é aquele branco. Ashtar-Sheran, né? Que fica com a mãozinha assim, solta um Hadoukenzinho na mão, entendeu? Fica na frente não, que ele solta um Hadoukenzinho. Grandão, cara, né? Bonitão, louro e tal. Aí os caras olham aqui, ele fala, poxa, ele é o comandante da Confederação Galáctica que tá vindo aqui pra ajudar a humanidade a evoluir pra próxima fase evolutiva da Era de Aquário. Pô, que legal, obrigado aí, quero ser teu discípulo, teu pupilo, né? Eu quero que você seja o meu mentor. Só que quando você pega, ele tem um visual meio assim de anjo de luz, né? E a Bíblia já falava, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, quem sabe, esse é um anjo caído que tá se passando por um chefe de uma Confederação Galáctica só pra enganar o cara. Porque se ele chega pro cara na rua e vem como demônio, né, feio, e fala, posso pegar tua alma e levar pro inferno pra você ficar a eternidade sofrendo? Ele vai falar, hoje não, volta amanhã que minha mãe tá me chamando aqui pra lanchar. Aí agora, se ele aparece desse jeito e fala, você foi escolhido pra ajudar a humanidade, só tem que assinar aqui. Eu falo, assina, onde é que assina aí? Aí você assina e acha tudo lindo por causa da roupagem que foi usada pra apresentar. Então, é uma linguagem Como é que o cara vai saber? Como é que tu vai saber, por A exemplo? Bíblia fala, provai os espíritos pra ver se eles procedem de Deus, né? Então a Bíblia diz que todo espírito confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, tá sentado à destra de Deus, ele é de Deus. Entendi. Os demônios não conseguem fazer isso. Não consegue mentir. Dá uma travadinha, fica com a língua presa, começa a piscar o olhinho, não Que consegue. interessante. Não consegue confessar isso. Tô entendendo. Mas se você chega e fala, eu te repreendo em nome de Jesus, aí se fosse um Ashtar-Sheran, ele falar isso aí, palhaçada. Geralmente, dependendo se o cara tá firme com Jesus, funciona. O bicho dá uma... Às vezes até ele perde essa forma e ele assume a forma que ele tá hoje, que é feia.